Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Como o Richelle explicou, a gente vai ter um breve momento devocional, breve mesmo, e depois eu vou responder as perguntas que não forem besteira, como ela disse bem, né? Abre sua Bíblia no livro de Ruth, nós vamos fazer uma breve reflexão a partir de Ruth, capítulo 2. Josué, Juízes, Ruth, facinho de achar. A partir do capítulo 2, vou só ler alguns versículos e fazer algumas considerações para a gente. Tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhes eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Vamos parar por aqui? Ora comigo. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra que deixou registros como esse da história de Ruth. Pedimos que ao fazermos essas breves considerações, o Senhor trabalhe em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Tem um assunto que o povo de Deus tem muita dificuldade. Às vezes a dificuldade ela é mais teológica, mais teórica, mas eu vejo que ela é muito prática também, que é a dificuldade da gente conciliar nossa responsabilidade com a soberania de Deus. Talvez você, quando começou a estudar sobre as doutrinas da graça, você tenha ficado um tanto chocado com o que a Bíblia ensina sobre a soberania de Deus na salvação. E você tenha feito perguntas como assim: então, se é assim, então para que orar? Se é assim, então para que evangelizar? Se é assim, para que qualquer coisa? Se Deus é soberano, para que eu vou fazer alguma coisa? Ou talvez você pense muito pelo outro lado: não, mas é o meu esforço. Não, mas é o meu trabalho. Não, mas foi meu estudo. Foi meu suor. Não foi Deus que me deu esse carro, não. Fui eu mesmo. Estou pagando as parcelas aí em 36 meses. Não foi Deus que me deu esse emprego, não. Fui eu. Trabalhei, mandei currículo, aprendi, estudei, fiz estágio, me desdobrei. A gente tem um pouco de dificuldade, não somente nessas teorias, mas na prática mesmo. Vai começar o ano. Como que eu vou resolver aquele problema? Eu vou esperar em Deus? Ou eu vou pegar para fazer? Soberania, espero Ele fazer? Ou responsabilidade, vou lá e resolvo? Eu gosto de ver muitas vezes a Bíblia lidando com essa questão. E diferente do que a gente costuma pensar, a Bíblia geralmente lida com isso por meio de exemplos reais, por meio de ver a coisa acontecendo. Nesse momento da história de Ruth, muita coisa já aconteceu. Um homem chamado Elimeleque, a cidade dele, a cidade de Belém, estava experimentando uma certa fome, havia uma escassez de alimento, e Elimeleque fez uma coisa errada, o que ele não devia ter feito. Ele pegou a sua família, sua esposa e seus 2 filhos, e ele se mandou da terra prometida. Foi embora, largou para trás as terras que Deus deu para eles, largou para trás o culto do povo do Senhor, que não tinha em Moabe, largou um monte de coisa, para ir com seus filhos e esposa morar na terra dos antigos inimigos de Israel. Ficou por lá um tempo, morreu. Seus filhos tinham casado com moças de lá, morreram. E sobrou só ela, Noemi, com suas 2 noras. Noemi ouviu dizer, de alguma forma, que tinha sido restabelecida os suprimentos lá em Belém e resolveu voltar. E falou para as noras: meninas,
Fica, vai. Não tem muito porque vocês irem, não. E elas falam, não, a gente vai junto, nossa sogra amada, coisa e tal. Eu falo, não vá. Vocês estão aqui, vocês vão poder casar de novo, aqui a vida vai seguir. Se vocês forem comigo para Israel, ainda que hoje eu casasse e tivesse um filho, você esperaria esse filho crescer para casar contigo? Não ia, né? O que ela está dizendo aí é, ninguém lá em Israel vai querer casar com mulheres que não são parte do povo do Senhor. Vocês não têm muita esperança se vocês voltarem comigo, não. Uma delas fala assim, é mesmo, né? Falou, valeu, e fica. A outra faz aquele juramento lindíssimo que você conhece, teu povo será meu povo, e tudo mais que diz, e é Ruth, que dá o nome ao livro, e elas voltam. Ao voltarem para Belém, o pessoal reconhece, passaram-se vários anos, e o pessoal fala, olha, não é aquela ali, não é Noemi voltando? Agora, você imagina o comentário correndo no grupo de WhatsApp de Belém, né? Ué, cadê o marido? Cadê os filhos? Tá voltando sozinha? E quem é essa mulher agarrada com ela aí? Quem é? E o pessoal vem e fala assim, você é Noemi. Noemi significa agradável. É um bom nome, né? Agradável. Aí Noemi fala assim, não me chamem mais de Noemi, mudei de nome. Meu nome agora é Mara. Mara significa amarga. Não tem mais nada de agradável, não. A minha vida se tornou amarga. Tá bom, né? Você faz o quê quando a pessoa diz isso? Tá bom, dona Azedinha, vai lá. Segue o jogo, vai em frente. E Noemi está lá, voltou, tinham terras, mas não tem trabalho, não tem comida, não tem, a situação está complicada. Enquanto Noemi está lá, toda amarga, sem saber o que fazer, a comida não vai pular sozinha na mesa. E Ruth toma uma atitude. Qual é a atitude? Eu vou atrás de comida. As leis de Israel diziam o seguinte, que quando você estivesse trabalhando no campo, sei lá, você tem uma plantação de caju, um monte de cajuzeiro, ou você tem um limoeiro, seja o que for que você tem, quando você estivesse colhendo o fruto ou o cereal, o que fosse, e um pouco fosse caindo, normal, você está pegando, cai alguns, não cai? A lei de Deus dizia o seguinte, esses que caiu, não pega não, deixa. Deixa? Deixa. Deixa para os pobres, deixa para os estrangeiros, deixa para as viúvas, deixa para os órfãos, deixa para quem não tem. E as pessoas em Israel que não tinham faziam isso, iam para a região das colheitas para ir andando atrás dos segadores, o pessoal que estava lá fazendo a colheita, tirando os feixes de trigo, de cevada, o que fosse, e eles iam atrás. Opa, caiu um pouquinho ali, vou lá pego. E Ruth, ao invés de ficar sentindo pena de si mesma, vai trabalhar, vai agir. Ela vai atrás, ela vai ganhar o pão, ela não vai ficar esperando cair do céu. Isso é responsabilidade humana. Isso é alguém indo atrás daquilo que pode fazer para suprir a necessidade. E Deus espera isso de todos nós. Para resolver os problemas que estão diante de nós, muitas e muitas vezes, há coisas muito práticas e reais que a gente pode e deve fazer. Seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja uma situação familiar delicada. Você tem coisas para fazer? Vá adiante, faça. Mas ao mesmo tempo, veja a soberania de Deus em ação. Olha que interessante aí no verso 2. O verso 1 já disse para a gente. Tinha um parente aí chamado Boaz. Não fala muito mais sobre esse cara, não. Aí Ruth diz, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me o favorecer. Noemi diz, vai. Então ela vai muito com essa ideia de, eu vou sair aí, eu vou ver se eu acho um campo, estou disposta a trabalhar, vamos ver o que acontece. E aí olha o texto, o verso 3, ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Essa expressão que foi traduzida aqui por casualidade, o original diz algo como, indo foi, entrando entrou, calhou de chegar. Seria um jeito de dizer assim para você, por casualidade.
Ou seja, que coincidência. Ela não sabia, mas ela escolhe um campo e que coincidência. O campo era justamente de um cara chamado Boaz, que era o parente que podia resolver o próprio problema daquela família, de Ruth e de Noemi. Você conhece a história, você vai ver como a coisa se desenrola. Ruth está lá trabalhando duro, os homens ficam impressionados com o trabalho dela, ela trabalhou direto, ela descansou um pouquinho aqui na choça, mas está trabalhando firme. Boaz fica intrigado com aquilo, pergunta sobre ela, e eles falam, é a Moabita que voltou. Ele, Aí o próprio Boaz já mantém uma rede de proteção, fala para ela, olha, não vai trabalhar em outros campos não, trabalha aqui, tá? Era um tempo muito perigoso em Israel. Uma mulher sozinha, ainda mais uma mulher estrangeira, trabalhando nos campos, distante da cidade, não preciso falar muito, né? O que poderia acontecer? E Boaz provê uma rede de proteção, Boaz manda darem mais comida do que ela precisava, Boaz está cuidando dela. Mas veja essas coisas andando juntas. Responsabilidade de ir fazer. E na soberania de Deus, Ele estava providenciando tudo. Deus guiou os passos dela até aquele campo. De tantos campos em Belém de Judá, ela foi parar no campo do homem que tinha a capacidade e a disposição para resgatá-las. Então, isso me faz ver que a gente não precisa entrar numa tensão sobre responsabilidade humana e soberania de Deus. O que a gente faz é, a gente trabalha, a gente serve, a gente faz o que está na nossa mão e confia que Deus está criando as circunstâncias e até mesmo o nosso ânimo, o nosso vigor, que Deus está colocando as pessoas certas, que Deus está fazendo as circunstâncias certas, que Deus está movendo coisas que a gente nem imagina. Tinham coisas acontecendo aqui que elas nem imaginavam, como Boaz estar disponível e disposto, como Boaz ser um homem capaz, tanta e tanta coisa Deus estava preparando, sem elas nem perceberem. A vida cristã é assim, queridos. É uma vida da gente andar com responsabilidade, com os chamados de Cristo para a nossa vida. Os chamados que o nosso Senhor faz para o nosso crescimento em santidade, para a vida no corpo cristão, para o nosso cuidado para com os familiares, para nós trabalharmos para a glória de Deus, tudo que a gente fizer fazer para a glória de Deus. E junto com isso, Deus está soberanamente criando as condições, botando as pessoas, te ajudando de maneiras que você nem imagina. O amor do Senhor Jesus por nós se mostra nessas coisas. Ele proveu a nossa salvação, a gente nem existia. E Cristo já tinha provido na cruz do Calvário tudo o que nós precisávamos para ser salvos. Então, meu caro, nesse ano que está para iniciar, você não precisa escolher entre esperar Deus fazer e fazer o que te cabe. São as duas coisas juntas. Você faz o que está às suas mãos, sem tentar ser Deus, confiando que Ele dirige a história, a macro-história e as micro-histórias de cada um de nós. Tá bom? Jesus nos abençoe. Vamos orar e depois as perguntas não besteira. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade e obrigado porque o Senhor dirige nossas vidas. Pedimos que o Senhor continue cuidando de nós, de formas que a gente nem imagina, e o Senhor já vem preparando. Em Cristo oramos. Amém.